Vamos começar a tribuna livre. Convido a senhora Alessandra Farias Tavares, coordenadora da Associação Mães pela Diversidade em Sergipe. Seja bem-vinda. Vossa Senhoria dispõe de 15 minutos. Muito obrigada. Bom dia a todos, todas e todos. Eu estava muito feliz de poder participar, mas a gente foi recebido com essa notícia triste. A homenagem que Linda fez é muito bem-vinda e merecida. E eu gostaria de cumprimentar a todas as pessoas, através do presidente da mesa, o vereador Fabiano Oliveira. Gostaria aqui de quebrar o protocolo e cumprimentar as vereadoras parceiras, o meu amor, Linda Brasil, e a professora Ângela Mello, defensoras das pautas dos direitos humanos. E quando falamos em direitos humanos, obviamente, direcionamos o discurso para o respeito e a empatia. Por que não? Para Deus, Jesus ou Oxalá, como se sintam acolhidas. Meu nome é Alessandra Tavares, eu sou advogada, coordenadora do coletivo Mães pela Diversidade, membro da Comissão de Direitos LGBTQIAP+, da OAB Sergipe, assessora jurídica do Remonta, e a minha mais nobre missão de vida, eu sou mãe de Marcela e sogra de Jéssica, com um imenso orgulho, e gosto bem de demarcar que eu tenho uma filha, a mais perfeita, a mais amada e a mais certa do amor de Deus por ela e por nós. O mais verdadeiro, puro e incondicional amor, já que só podemos falar em incondicional quando existe algum tipo de adversidade, pois amar o igual é muito mais fácil. Não demanda lidar com as diferenças desde que viemos ao mundo, para atender às expectativas de uma sociedade que nos impõe o que é, o que e como devemos ser. Faço parte de um grupo de mães e pais, criado inicialmente em 2014, na cidade de São Paulo, e aqui em Sergipe, no ano de 2019. Grupo esse criado a partir do medo. Vejam só, você cria um grupo de mães e pais pelo medo de seus filhos sofrerem violências. E aqui eu acho importante trazer a essa casa, porque é a casa, né? A casa do povo, embora, infelizmente, mais uma vez, não tenhamos aqui todos os vereadores, e eu sempre lamento muito por isso, né? E a gente vê alguns, inclusive, que não estão assim, muito atentos, porque talvez seja uma pauta que incomoda um pouco, né? Mas a gente veio para incomodar mesmo. E esse grupo foi criado por medo das violências sofridas pelos seus filhos LGBTQIAPN+. Por que fala-se tanto em Deus, Jesus ou Oxalá, e não há respeito entre as pessoas? Existe uma legitimidade para matar, violentar, espancar, cometer estupro corretivo? Gente, existem estupros corretivos. Manter em cárcere, forçar a algo em nome do que quer que seja? Será que isso é sobre Deus? É sobre Jesus? Oxalá? Eu não acredito. Ou será que isso tudo se resume a poder? Poder de querer definir o que cada pessoa deve e pode ser, a fim de que se ampliem seus séquitos para agirem em nome de um suposto Deus, no qual eu definitivamente não acredito, já que aquele no qual acredito acolheu a todas as pessoas sem questionar a raça, a cor, o credo, o gênero, a orientação sexual, a atividade profissional ou qualquer tipo de questionamento. Ele apenas amou e acolheu. Tem me preocupado muito as discussões em torno da comunidade LGBTQIAPN+, sempre colocando nossos filhos em uma condição que não é verdadeira, desejando incutir na cabeça das pessoas que a comunidade LGBTQIAPN+, é composta por seres de segunda categoria.
devassos, que não merecem respeito e não têm famílias. Lê do engano, viu, senhores e senhoras? A minha filha acabou de se formar em Direito. A filha de Regina, a quem eu saldo, e que também é mãe pela diversidade, está ali, é médico, um homem gay, namora um outro homem. A minha filha é casada com uma mulher. Então, não. Eles não são pessoas de segunda categoria. E têm famílias, que é o mais importante, né? Porque a gente ouve muito falar em vamos defender as famílias. De quais famílias estamos falando? A minha não está inclusa? Mas por que não? Eu pago impostos. Todos que estão aqui nos devem obrigação, respeito. Então, viemos aqui para cobrar isso. Estamos aqui hoje para mostrar que as nossas crias, elas existem e vão continuar existindo, viu? As nossas famílias existem e merecem respeito. E mais, eu convido Vossas Excelências a conhecerem mais de perto as nossas famílias, com o amor e as imperfeições de qualquer família, de qualquer lugar do mundo. E se não recebermos o respeito de quem ocupa este espaço, que são os senhores e as senhoras vereadores, postos aqui para servir à comunidade aracajuana, através de nossas escolhas, nem sempre muito coerentes, né? Ou escolhidos com real liberdade ou uma motivação política de fato, mas são remunerados através dos nossos impostos. Gostaria de ressaltar que nossas famílias são pagadoras de impostos. E, como tal, viemos aqui reivindicar o respeito e o espaço que nos é garantido por lei. E vale ressaltar que, quando falamos do respeito, não estamos falando em desrespeitar as outras pessoas que não fazem parte da comunidade. Apenas falamos sobre não negar a existência das pessoas. A população LGBTQIAPN+, existe, precisa estar nas escolas, nas universidades, nos espaços públicos e privados, nos locais de poder e em todas as esferas sociais, sem qualquer tipo de discriminação ou preconceito. Preocupa-me muito ouvir um discurso que deturpa a realidade, quando atribuem à comunidade LGBTQIAPN+, todos os desmantelos sociais, a preocupação com as crianças, e ouvimos: precisamos proteger as nossas crianças. De quais crianças nós estamos falando? De quem realmente devemos proteger essas crianças? Precisamos, de fato, proteger as nossas crianças, todas as crianças vulneráveis, quando, na maioria das vezes, os algozes estão dentro de suas próprias casas ou nas proximidades familiares. A pauta dos banheiros tem ocupado boa parte dos discursos dos cidadãos de bem, colocando mais uma vez a população LGBTQIAPN+, em situação de vampiros sociais. E eu ressalto aqui entre aspas, quando não há estatísticas que revelem estupros ou violências nos banheiros femininos. Ao contrário, as estatísticas comprovam que os estupros e as demais violências sexuais, elas acontecem nos banheiros masculinos, na grande maioria das vezes, e são praticadas por homens cis héteros. E nada tem a ver com as pessoas trans, a não ser pelo fato de que estas, sim, são vítimas desse tipo de violência. Aliás, é bom trazer aqui que tem se falado muito na mídia, né, nessa época agora pré-campanha, né, de campanha, pré-eleição, que o STF não legislou. E teve uma universidade agora que está fazendo uma campanha para o uso do banheiro de acordo com o gênero da pessoa, de como ela se identifica. E eu não estou falando de ideologia de gênero, porque isso para nós não existe. Eu estou falando de identidade de gênero, das pessoas trans e travestis que existem. E está se falando que o STF não legislou. Bem, a resposta já está aí. Se o STF não legislou, é possível fazer uso do banheiro de acordo com a identidade de gênero, porque não existe nenhuma lei que proíba, né? Então, esse discurso cai por terra.
Como já garante a Constituição Federal desde 1988, viu? Em seus objetivos fundamentais, no artigo 3º, e eu acho que a maioria aqui sabe, a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, estas pessoas que fazem propagandas enganosas de que a população LGBTQIAPN+, é devassa, é potencial estuprador ou abusador sexual, está cometendo um crime de preconceito, esse sim, previsto pelo STF, pela discriminação associada ao racismo. Bem assim como já garante a Constituição Estadual. Será que todos aqui sabem que na nossa Constituição Estadual, que não é recente, é um ano após a Constituição Federal, ela é de 1989, uma das únicas 3 no Brasil que delimitam e trazem a palavra orientação sexual, já em 1989. É uma das únicas 3 que, em seu texto, traz a proteção contra a discriminação por motivo de orientação sexual, e traz essa expressão, viu? Orientação sexual. Dentro do capítulo dos direitos e garantias fundamentais. O que nos traz aqui hoje é pedir encarecidamente, mesmo aqueles que estão desatentos, fazendo ouvidos de mercador, principalmente a esses, a quem não lhes interessa a pauta LGBTQIAPN+, que nos ajudem a proteger os nossos filhos e acabar com os discursos de ódio, pois esses levam à morte, exterminam todos os dias parte da população e colocam o Brasil e Sergipe no ranking de lugares mais violentos contra a população LGBTQIAPN+. Se isso não for mais importante do que uma campanha política, eu não sei o que é realmente mais importante. Viemos pedir em nome de Deus, Jesus, Oxalá, ou seja, qual crença, a proteção que nossos filhos merecem como seres humanos e que tenham o seu direito de viver respeitado, sem terem medo de sair na rua, de terem os seus dias de vida contados em poucos anos. A média expectativa de vida de uma pessoa trans e travesti é de 35 anos. Gente, isso é um absurdo, é a metade da vida de uma pessoa cis, hétero. Eu estou falando de pessoas brancas, porque a gente sabe que as pessoas pretas também sofrem esse tipo de violência. E como se não fossem dignas de viverem uma vida. E aí eu gosto de trazer aqui o exemplo vivo nosso como mãe. Eu acredito que algumas pessoas aqui sejam pais e mães, e que vocês sabem, quando a gente fala de filho, o que é um filho ou uma filha sair à noite e você ficar em casa preocupado. Agora, imaginem a minha preocupação com a minha filha sair de casa de mão dada com a mulher dela, correndo o risco de sofrer uma violência apenas por amar quem ela ama. Isso é terrível, isso é devastador. Você ficar em casa esperando a notícia de que a sua filha pode ser agredida a qualquer momento. Imagine a mãe de Linda, quando Linda não está próxima dela. Como que ela não fica com medo de que Linda seja agredida, né? Porque as agressões, elas não são simples agressões, elas são agressões violentas. Não basta apenas matar. Tem que quebrar, tem que estraçalhar, tem que fazer aquele corpo desaparecer. Por quê? Por que incomoda tanto? Deve haver aí alguma questão muito pessoal. Gostaria de ler um texto elaborado por uma de nossas mães, Daniele. Ela é mãe de um menino trans de 8 anos de idade. Sim, crianças trans existem. Precisamos respeitar. A proteção dessa criança cabe à família dela. E ela está muito bem cuidada e muito bem amparada, como a maioria das crianças não está, por falta de políticas públicas, que é isso que nos traz aqui hoje. O nome do texto é Fim dos Tempos.
Já não é de hoje que a frase fim dos tempos é usada para se referir à história dos nossos filhos e das nossas famílias, como se nós fôssemos um sinal de que algo está próximo de acabar. Longe de me causar tristeza, sempre que eu ouço ou leio essa frase, eu desejo do fundo do meu coração que realmente seja o fim dos tempos. O fim dos tempos em que a expectativa de vida de uma pessoa trans e travesti seja de 35 anos de idade. O fim dos tempos em que um homem trans gestando precise ter medo de sair na rua e ser agredido. O fim dos tempos em que crianças, adolescentes e pessoas trans sejam chamadas de aberração e tenham de se esconder. O fim dos tempos em que bater em travestis é diversão de playboy entediado na madrugada. O fim dos tempos em que pessoas trans e travestis abandonem a escola e não acessem as universidades por preconceito, por transfobia e por falta de acolhimento. O fim dos tempos em que adolescentes trans sejam expulsos de casa aos 11, 12, 13 anos de idade e só lhes reste obter renda da prostituição. O fim dos tempos em que pessoas LGBTQIAPN+, sejam raridades no mundo das ciências, das universidades, dos espaços públicos e das eleições. Espero e luto muito pelo fim dos tempos. Desses tempos de preconceito disfarçado de preocupação com a família, de soberba mascarada de temor de Deus e de tantas outras violências cometidas por aqueles que se colocam como defensores da moral e dos bons costumes. Que isso tudo chegue ao fim e que histórias de amor e acolhimento sejam, de fato, sinais de que já não é de hoje que a frase fim dos tempos é usada para se referir à história de Duda, o menino de 8 anos, e da família, como se fossem um sinal de que algo está próximo de acabar. Que tudo isso chegue ao fim e que histórias de amor e acolhimento sejam, de fato, sinais de novos tempos que estão vindo. Tempos de amor e de paz. Muito obrigada. A senhora Alessandra Farias, convidar a senhora para fazer parte aqui da mesa. Soneca, senta aqui do meu lado, aqui, por favor. Com a palavra, a vereadora Linda Brasil. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, Alessandra. Estou profundamente tocada pelas suas palavras. Eu queria muito, muito, muito que todos e todas as vereadoras realmente escutassem e compreendessem o amor que vem na sua voz. Não só os vereadores, as vereadoras, mas toda a população aracajuana, sergipana, brasileira, Sargento Bairro. Porque a gente fala de amor, a gente fala de respeito, a gente fala de ocupar espaços que sempre nos foram negados, e pessoas, de forma perversa, distorcem as nossas pautas, distorcem as nossas realidades, porque é muito, muito estranho. A pessoa está preocupada com a identidade de gênero de outra pessoa, com a sexualidade de outras pessoas, destilando ódio dentro dos meios familiares, que fazem com que a população LGBTQIA+, principalmente adolescentes trans, tenham 3 vezes mais potencialidades de cometer suicídio por causa desses discursos em púlpitos religiosos que dizem que nós somos uma aberração, uma abominação, como eu, quando fui eleita a primeira vereadora trans do nosso município, de pseudo-cristão, porque não é cristão. Eu sou cristã e eu acredito em um Jesus que é revolucionário, libertador, acolhedor. Acolhedor, Alessandra, acolhedor como você está sendo. E tantas mães pela diversidade que estão acolhendo, cuidando, protegendo e levando a sua voz no espaço em que, quando a gente falava, não querem aparecer. E você, eu tenho certeza que você quer o amor, proteção e o cuidado, e que sua filha Marcela, sua nora Jéssica e tantas outras mães, né, filhos e filhas de mães pela diversidade, como Duda, esse menino trans lindo de 8 anos que Dani está fazendo uma história maravilhosa, ressignificando algo que perversamente dizem que é ideologia de gênero, mas que tem a ver com identidade,
tem a ver com a nossa singularidade, há algo que é intrínseco a mim desde criança, e que eu fui, muitas das vezes, violentada. E eu sou uma sobrevivente, eu estou com 49 anos, numa expectativa de vida da população trans de 35 anos. E tenho certeza que com você, e pelas Mães pela Diversidade, muitos vereadores que estão aqui, que não aceitam mais esses discursos, essa expectativa de vida vai mudar e o Brasil e Sergipe vai sair do ranking da violência. Meu muito, muito obrigada. Parabéns, profundamente tocada nesse dia triste, né, da partida de Magnólia. É isso, senhor presidente. Muito obrigada pela parte. Sargento Byron, em seguida, professor Bittencourt e professora Ângela. Mais uma vez, seja bem-vinda, Alessandra. Ontem, vereadora linda, nós participamos de uma entrevista na rádio e nos foi perguntado acerca do que nós poderíamos fazer enquanto parlamentares no município de Aracaju para a causa da LGBTQIA+. O que é que estava sendo feito, o que é que estava sendo promovido de políticas públicas. E eu falei da importância de termos, né, uma pessoa que conhece de perto, e eu falei também do aprendizado, Alessandra, que nós temos tido na convivência com você aqui na Câmara de Vereadores, no trato da humanização, né, de entender de perto alguém como você que passou por muitas dificuldades simplesmente por ser quem é. Então, a gente fala, e a Alessandra falou aqui, de sujeitos de direitos de segunda categoria. É fato. Quando a gente convive e tem proximidade, a gente entende as necessidades das políticas públicas que nós somos aqui, né, convocados, somos indicados para que essas políticas públicas cheguem a todas as pessoas. Em nosso primeiro encontro, eu disse, vereadora, eu estou para somar com que a senhora entender que seja o que deve ser aplicado à política pública voltada à pessoa LGBTQI. Então, aqui a gente tem um papel de transformar a sociedade, e cada um vai imprimir a sua, né, colocar a sua digital no que a gente entende que deve se avançar na política pública. Os direitos já estão postos, Alessandra. Os direitos aqui não estão só para ser transformados e sim efetivados. A Constituição é bem clara. Então, a gente aqui não está para legislar, mas sim para garantir que os direitos que já foram conquistados, que antecedem as pessoas, né, antecedem os costumes, eles sejam postos. Vereadora, sinta-se acolhida. Alessandra, a gente está para quebrar paradigmas. Eu, quando cheguei, enquanto vereador policial militar, a vereadora Linda fez, eu achei que fosse encontrar uma resistência pelo preconceito das ações que vieram antecedentes à minha presença aqui. Então, o que é que eu digo? Todo mundo merece ser respeitado pelo ser humano e pelo sujeito de direitos que é. Alessandra, conte com a gente. Professor Bittencourt. Bom dia, Alessandra. Bom dia, queridos amigos e amigas. Eu queria, Alessandra, parabenizá-la pela sua fala e ressaltar um aspecto que a mim parece muito importante. Essas pessoas têm famílias, assim como a senhora é mãe. Essas pessoas têm filhos, tios, primos, avós. Essas pessoas estão em todos os espaços. Está na polícia, está na academia, está no parlamento, está em todo e qualquer espaço. Portanto, não é uma figura extra à nossa sociedade que se é colocada de modo, né? Não, é isso. Somos nós. Somos, todos nós aqui, tem alguma relação de respeito, de parentesco, de proximidade. Mas a gente, infelizmente, vê nos dias de hoje exacerbar ainda mais, às vezes parece ser impossível, mas a realidade é essa, ainda mais exacerbada, esse preconceito, que, como todo preconceito, é a expressão mais odienta da burrice, da estupidez, da incapacidade humana de entender as coisas para além do limite da estupidez. E é, sobretudo, um desamor ao outro, é, sobretudo, um desrespeito ao outro. Porque eu, sendo quem sou, não tenho o menor direito de cobrar que o outro seja exatamente igual a mim. Esse mundo seria, talvez, uma monotonia.
com os meus vícios e minhas virtudes apenas. Portanto, é a diversidade o traço fundamental que nos marca como espécie humana. Eu digo sempre, tem um antropólogo chamado François Laplantine, que ele diz, olha, o traço fundamental da espécie humana é a capacidade de ser diferente e continuarmos sendo essa coisa chamada espécie humana, extraordinária que é a espécie humana. E quando se trata desse universo LGBT, Linda, nós temos a alegria, como o Bairro diz, de ter a sua presença aqui, de nos educar com sua presença aqui, de nos instigar politicamente com a sua presença e com a presença de figuras como a da mãe Alessandra. E o mínimo que posso fazer é o que tenho feito nesses 2 mandatos, emprestar os espaços que, de alguma forma, posso abrir portas, emprestar o meu mandato com um mínimo de empatia, né? No mínimo é a empatia que eu posso emprestar. E ao longo desses 2 mandatos eu tenho realizado uma série de ações também nessas temáticas que têm contribuído para cada vez mais difundir esse tema. Portanto, eu acho que a gente precisa cada vez mais disso, né? Esse tema precisa ser discutido. Nós não resolvemos isso colocando embaixo do tapete, dourando pílula. A senhora precisa vir aqui dizer que pais e mães existem e estão preocupados, dizer que esses homens, essas mulheres, esse universo, esses jovens estão sendo assassinados ou estão cometendo suicídio, vidas e talentos extraordinários estão sendo desperdiçados em função única e exclusivamente dessa coisa tão absurda, grotesca, inconsequente que é o preconceito. Portanto, parabéns pela fala da senhora e muito obrigado pela oportunidade de ouvi-la aqui. Obrigado. Professora Ângela. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, Alessandra. É um prazer, um gosto ter você nessa Casa Legislativa. E também é um gosto porque você contribui como mãe para que o mundo ele se torne melhor, mais afetivo. Quando você defende sua cria, você não defende só ela. Você defende a sua, mas você também defende as outras. E você congrega mães, porque imaginemos como é difícil ser mãe de um jovem gay, de uma menina lésbica, de uma trans. Como é difícil. E você contribui para que o mundo ele seja melhor e que homens e mulheres, pais e mães se organizem, não só para defender, mas para mostrar para a sociedade que nós precisamos viver na sociedade do afeto, acabar com o ódio. E sempre digo que meu grande exemplo foi a minha mãe. A minha irmã mais nova, a Magna é lésbica. E a minha mãe, criada numa sociedade muito conservadora e tradicional, teve o olhar e o carinho de mãe que surpreendeu a todas nós. Então, para mim, isso é um exemplo perfeito, né, de como se acolhe. Né? Mas também hoje para nós é um dia triste, não é, Linda? Porque nós perdemos Magnólia, né? Que para nós, aracajuanas e aracajuanos, vai quebrando, vai mostrando e quebrando esses preconceitos e diz o seguinte: eu existo, eu estou aqui, né? E vai conquistando o respeito, porque no início, Magnólia era uma pessoa, uma figura folclórica, e depois ela se impôs, entendeu? Conquistou o respeito e com dignidade viveu até a madrugada. Né? Então, salve Magnólia, que deu para o povo de Aracaju, mostrou para o povo de Aracaju que a diversidade existe, que ela é possível. Seja bem-vinda mais uma vez. Emília, vereadora Emília Correa. Obrigada, senhor presidente. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, Alessandra. Bom dia a todos os colegas vereadores e vereadoras. Alessandra, tudo que diz respeito ao respeito tem muito significado para mim e eu sei que para muitos, para alguns aqui nessa casa e aqueles que estão nos acompanhando aí nas redes. Respeito é a palavra-chave para tudo.
é tão forte que essa palavra já resumiria tudo para todos, dentro das nossas casas, fora das nossas casas. E essa sensibilidade, quem não tiver, vai viver sempre em guerra, sempre em conflito. E por que isso, né? Respeito está ligado também ao amor, o amor ao respeito. Né? A Linda nos ensinou muita coisa aqui, realmente, nessa casa. Fique sabendo disso, Linda. Tenho um respeito tremendo por você, pela figura que você traz aqui, por tudo que Linda tem mostrado. Eu quero, inclusive, assinar a fala, subscrever a fala do sargento, do vereador Sargento Byron. Ele disse uma coisa que é fato mesmo na nossa cultura, né? Na nossa legislação, quando ele coloca assim, os direitos estão postos. Eu digo, estão postos, estão garantidos no papel, mas precisam ser efetivados. Efetivados. Estão postos, garantidos e precisam ser efetivados. Pronto. É tratar com isso. É tratar com a palavra respeito sempre, é tratar com a legislação, é tratar com as pessoas, é tratar sempre, porque eu, durante mais de 30 anos como defensora, eu vi mulheres, mães, mulheres sem ser mães, mulheres, mães, sofrendo, crianças, né, sofrendo porque não tinham, e até hoje não têm, os seus direitos efetivados. Então, a gente precisa trabalhar muito isso. E aqui eu queria deixar isso muito claro, porque vivi situações como defensora pública, não só no direito de família, no direito do consumidor, mas na área criminal, Alessandra. E eu precisei agir como defensora pública criminal ali para separar aquela a lésbica, a trans, que às vezes estava numa cela junto com os outros que queriam estuprá-la. E ali eu bati pesado e fiz tudo para que fosse separado, para que ela estivesse sendo protegida. Parabéns pelo trabalho, né? Que Deus nos abençoe sempre. E a gente está aqui também para comungar com as coisas que estão ali em respeito às pessoas, viu? O vereador Breno, em seguida a vereadora Sheila. Que aí a gente já está encerrando o tempo, mas fiquem à vontade. Vou falar rapidamente, só porque já acabou o nosso tempo, mas, Alessandra, é sempre um prazer enorme te ouvir. É um prazer enorme ter você aqui nessa casa. A gente sabe do seu trabalho, sabe o trabalho das Mães pela Diversidade em Aracaju e no estado de Sergipe, o trabalho que vocês desenvolvem. É uma mistura de sentimento o que a gente fica. A gente fica muito feliz de ter Linda aqui, representante, fica muito feliz de ver essa pauta aqui, mas, ao mesmo tempo, fica muito triste de ver que a gente ainda precisa debater esse tipo de coisa em 2022, que a gente precisa alertar a população disso tudo que está acontecendo. Então, quero me colocar à disposição, né, o que for possível aqui nessa casa, a gente está sempre aberto para que a gente possa discutir, para que a gente possa aprender, para que a gente possa levantar essas pautas. Eu ainda não sou pai, mas um dia vou ser pai. E se meu filho for um LGBTQIAPN+, terá todo o meu apoio, terá toda a minha compreensão, não sei como é que se pode dizer, mas muito feliz de ter você lutando por, não pelos meus filhos ainda, mas pelos filhos de tantas pessoas. Parabéns. Sheila. Obrigada, presidente. Alessandra, bom dia. Ouvindo tanta gente falar, todos falaram, e aí eu vou pegar o finalzinho da fala de Breno, porque ele disse assim, eu não tenho filhos ainda, né, mas eu vou respeitar. Você vai amar o seu filho, né? E é isso que falta, Alessandra. Eu acho que falta amor nas pessoas. Se falta amor, falta Deus, porque Deus, ele é amor. Então, além do respeito, as pessoas precisam amar umas às outras. Foi o que mais Deus pediu, né, Linda? E eu sou professora, né, eu sou formada em História, sou professora de História, e eu trabalhei em uma escola, não vou falar o nome, que meu aluno da 4ª série, a partir da 4ª série lá já era por área, né? E eu tinha 2 alunos, 2 meninos, que eles já eram meninos trans. E naquela, meu Deus, eu tenho 8 anos, vou fazer 8 anos de operada, tem mais ou menos 9, 10 anos atrás. Foi antes de eu descobrir o câncer. E eu já ensinava aos coleguinhas dele, naquele momento, a respeitar e a amar. Assim, eles já tinham os trejeitos, entendeu? Que eram meninas. Sabe? Eles já tinham os trejeitos e hoje são 2 meninas lindas. E a gente só tem que respeitar e amar.
A gente precisa ensinar os nossos filhos. Linda, eu fico aqui vocês falando e eu fiquei pensando quantas pessoas trans, né, a gente enterrou de quando você entrou até hoje, né? Quantas perdas foram? Então, assim, a gente precisa, Sandra, amar mais não tem mais o que dizer, né? A gente está aqui para somar, só para somar, porque a gente respeita e ama muito o próximo. Viu? Um beijo grande no seu coração, linda. Te amo, viu? Cumprimentar a senhora Alessandra Faria Tavares, sempre desejando, né, boas-vindas à Câmara Municipal de Aracaju. Parabenizar todos os nobres vereadores, vereadoras. Né, parabéns pela explanação da senhora. Conte sempre com a Câmara Municipal, conte sempre com este parlamentar também, estarei sempre à disposição. Quero cumprimentar também Regina Damasio, membro da Associação de Mães pela Diversidade em Sergipe. Seja bem-vinda. E estamos encerrando a nossa tribuna livre. A senhora quer fazer mais alguma colocação? Está tudo bem? Então, seja sempre bem-vinda. Está encerrada a tribuna livre e a gente dará início ao pequeno expediente.